Olá pessoal, meu nome é Vinícius e nessa videoaula a gente vai estar vendo aí um pouquinho sobre o XML-Doc. Para quem não conhece, o que é o XML-Doc, né? Ele nada mais é do que um padrão muito utilizado para se documentar códigos, né? Seja em Delphi ou em qualquer outra linguagem. Ele não é algo exclusivo, né, da IDE, como eu já disse, ele é utilizado em outras linguagens também sem ser Delphi, e por ele ser um padrão muito utilizado, né, um padrão que foi bem aceito pela comunidade de desenvolvedores, aí ele foi introduzido também no RadStudio. Então, atualmente é um padrão que a própria Embarcadero utiliza, né, a gente vai ver ali durante os exemplos, e a gente vai estar conhecendo também um pouquinho mais sobre as funcionalidades que esse padrão de documentação nos oferece. E o que é o padrão, né? Como que foi definido, as especificações desse padrão? Basicamente, ele é adotado como um padrão baseado em XML. Então, se vocês olharem aqui o exemplo, vocês vão ver que todas as documentações, eles iniciam e terminam com tags HTML. No caso do Summer aqui, tá vendo? Iniciou a tag e aqui a gente está fechando a tag HTML. A tag code, por exemplo. Então a gente está abrindo a tag code aqui, documenta o nosso código e a gente encerra a tag code. Então toda a documentação ela é baseada em tags XML. E uma outra norma do padrão do XML-Doc é que cada linha do nosso comentário ela se inicia por 3 barras. Né? Então vocês podem ver aqui que nesse exemplo todas as linhas de comentários, né, do nosso código eles por padrão iniciam com 3 barras para indicar, né, o uso do XML-Doc. E quais são os benefícios, pessoal, né, da gente utilizar o XML-Doc? Além de você estar seguindo, né, uma convenção, um padrão, uma norma, né, utilizada por todos os desenvolvedores, basicamente, o que já é muito vantajoso, porque se você bater o código do o olho, né, no código do seu amigo, você vai ver que você vai entender o que é aquela documentação, né? Então ela tem um padrão, ela segue normas. Então fica mais fácil de você olhar outros códigos que não foi você que escreveu. Então esse já é um benefício muito grande. E uma outra vantagem da gente se utilizar o XML-Doc é que o Delphi ele tem um recurso, assim como em outras linguagens, que é essa janelinha aqui, ó, reconhecida como Help Assignments, né? Então, quando você passa o mouse sobre uma função, no caso aqui não dá para ver muito bem, mas eu passei o mouse aqui sobre essa função isEnt. Então, quando eu passei o mouse em cima dessa função, ele abre essa janelinha aqui, explicando para mim o que eu documentei no caso, né? Então, aqui, basicamente, eu criei uma tag Summary, que no caso é esse exemplo aqui de trás. Então a gente tem uma tag Summary, uma tag de code, os parâmetros e o remarks, tá vendo? Então é basicamente isso daqui que a gente vai colocando e esse Help Assignments ele mostra pra gente a documentação de forma legível, né? Então ele vai pegar todo aquele XML que a gente escreveu documentando a nossa função e ele vai transformar aquele XML em algo legível para o usuário, que no caso somos nós desenvolvedores. E por que documentar, tá, pessoal? É muito comum a gente ver na internet padrões e normas, né, de desenvolvimento, principalmente com relação a clean code, né? Só abrindo um parênteses aqui, que seria esse clean code, né? O código limpo. Uma norma, vamos dizer assim, uma visão de que a gente tem sim que desenvolver os nossos códigos de forma limpa, de forma clara e legível, só da gente bater o olho, a gente conseguir definir o que aquele código está fazendo, né? Então, basicamente, esse é um dos princípios do Clean Code. E esse princípio, então, ele vai meio que contra a documentação do nosso código, né? E por quê? Você tem que escrever um código que ele seja legível. Você não precisa documentar aquele código
para que ele seja legível, para que ele seja entendível, no caso, né? Então, o código por si só ele tem que ser claro, né? E esse XML doc ele vai um pouco, para quem é muito fanático, né, a esses padrões de desenvolvimento, ele vai um pouco contra. Por quê? O XML doc eu aconselho sim você utilizar. É muito comum, até mesmo as IDEs utilizam nas suas funções. E isso vai ajudar e também facilitar para que outros desenvolvedores, ao ver o seu código, né, as suas funções que você criou, ele saiba o que aquela função vai retornar, por exemplo, né? O que aquela função faz, ele consegue ver exemplos, né, a partir do XML doc de como se utilizar aquela função. Então, eu aconselho sim vocês documentarem o seu código com o XML doc, embora fuja um pouco desse padrão aí, né, do Clean Code. Mas é claro, né, pessoal, a gente tem sempre que ponderar, né? Nem todos os códigos a gente precisa documentar. Tem muitos casos também de empresas, principalmente quem trabalha com prestação de serviço, né, que pega projetos para serem desenvolvidos, que dos requisitos do projeto é que seus códigos sejam documentados. Então, vale a pena absorver o máximo do conteúdo que será apresentado aqui nessa videoaula, porque é um recurso muito interessante e é um padrão e, como eu já disse, né, muitas vezes é um requisito você documentar a tua aplicação. Então, se é um requisito você documentar, por que não documentar da forma correta, né? Mesmo que possa infringir um pouco aí dos requisitos de Clean Code, no caso, né? Então, vale a pena a gente estar documentando a nossa API, a nossa aplicação ou qualquer outro projeto que a gente vai criar. E agora a gente vai ver na prática, né, algumas das tags que a gente pode estar utilizando no XML doc, ok? A princípio, essas são as tags que eu particularmente uso bastante, são as principais tags para mim, do meu ponto de vista. E vou criar um projetinho aqui no Delphi agora, o meu Delphi aqui já está aberto, e a gente vai iniciar o nosso projeto, criar um projeto VCL aqui mesmo, só para a gente ir trabalhando e vendo o uso dessas tags uma a uma e ver como vai sendo gerada a nossa documentação das nossas funções, da nossa aplicação. Beleza? Deixa só o projeto abrir aqui. Vamos salvar ele aqui numa pastinha, só para caso de perder, né, um backup, alguma coisa, criar uma pastinha exemplo. E aqui dentro vou salvar aqui o NT exemplo e o nosso projeto vai ser exemplo. Beleza? Vou vir aqui no código pressionando F12 e basicamente, olha só, vamos ver o que dá pra gente ver de interessante aqui, olha. Vou criar aqui um método, uma procedure no caso, só para a gente começar a documentar ela de forma legível, no caso, né, utilizando o XML doc. Vamos criar uma function, e essa function ela vai ser para verificar se algum valor, alguma string, ela está vazia ou não. Então vamos colocar aqui se ela is empty, né, no caso, né, se ela está vazia. O que a gente quer saber se está vazio? A gente quer saber se algum valor, então, né, está vazio, então vou colocar um avalue aqui, né? Um avalue do tipo string, se essa string estiver vazia, ele vai retornar para a gente um boolean, no caso, né? Se estiver vazio, ele vai retornar true, e se não estiver vazio, vai retornar um falso para a gente aqui, ok? Vou dar um Ctrl Shift C para ele criar a nossa função. A implementação dela não vem ao caso aqui agora para a gente, né? A gente quer mais mesmo ver a documentação dela. Então vamos lá. Só identei o código aqui. Vamos começar a documentar. Se a gente der um Ctrl barra de espaço, ele vai começar a aparecer as sugestões, né, do que a gente pode estar invocando aqui no editor.
Então, dei um Ctrl+ de espaço, vou digitar Summary. Então, aqui, ó, digitei SU. Ele já apareceu aqui já pra gente o template do XML doc da tag Summary, né? Vou dar um Enter, ele já criou a estrutura base pra gente, bem simples. E, basicamente, pessoal, aqui, olha, na tag Summary, o que ela funciona, né? Para que ela foi criada? Basicamente, para a gente descrever a nossa função, o que ela vai fazer, que ela é responsável pelo quê, né? Seria o cabeçalho, assim, né? Vamos falar assim da nossa função. Então, no caso aqui, essa função exempt, ela vai verificar se um valor passado como parâmetro está vazio, beleza? Então, esse daqui vai ser a nossa descrição da função. Então, repare que automaticamente, quando eu passar o mouse aqui em cima, olha, o Delphi já apareceu aqui para mim o insight dele, né? Olha, e ele está escrevendo aqui, ó, verificar se um valor passado como parâmetro está vazio. Olha que legal. Então, quer ver isso daqui ficar melhor ainda? Vou salvar isso daqui, vou criar um novo arquivo aqui, olha, uma nova unit. Vamos salvar ela aqui como unt funções. E no caso aqui, a gente vai criar uma classe, né, um type, vai ser tfunções, vai ser igual a class. E aqui a gente criar na seção pública, a gente vai criar uma class function. Beleza? Aí que eu vou só copiar esse cara aqui, para ficar mais rápido. Dei um Ctrl X nele ali, Ctrl V aqui, colocar um class aqui. Beleza? Então, a gente separou a nossa função, né, numa unit separada, no arquivo separado do Delphi. Vou fazer o uses dessa unit aqui em cima, olha. Então a gente vem aqui, fiz o uses aqui. Esse aqui eu não preciso mais. Isso daqui também não preciso mais aqui. E aqui o que a gente vai fazer? Aqui nesse formulário, vamos colocar aqui um edit. Então a gente vai colocar um edit, vou colocar uma label e colocar um button. Beleza? A gente vai vir aqui, só posicionar os componentes, digitar aqui valor. Esse conteúdo aqui a gente vai tirar o text dele. Vamos renomear esse edit para edt valor. Esse botão aqui a gente vai colocar is empty, né? Separar aqui. Beleza? E quando a gente clicar nesse botãozinho aqui, exempt, a gente vai fazer o seguinte, olha. Vamos fazer um if aqui. Se a nossa classe funções.método isent, como parâmetro, a gente vai passar o edt valor.text. Então, se o nosso edit tiver vazio, a gente vai dar um show message aqui. Cadê? Show message. E vai falar assim, o edit está vazio. Beleza? Caso contrário, pessoal, então a gente vai falar assim, o edit possui valor informado. Ok? Então, olha só que legal. Essa função ela está em outra unit. A gente não está vendo a implementação dela aqui. Mas se eu passar o mouse em cima dela, novamente eu consigo ver qual que é a função dela, né? Então eu consigo ver através do Delphi aqui, o insights do Delphi, o que aquela função faz, quais são os parâmetros, o retorno dela e tudo mais. Beleza? Agora, só para vocês verem que isso só funciona porque eu estou seguindo os padrões do XML Doc. Se a gente tirar esse carinha daqui, olha, e fazer um comentário qualquer aqui, ó. Muitas pessoas, quando vai comentar um código, faz um comentário do código dessa forma aqui. Coloca 2 barras e comenta o código, ou se não, um parênteses assim, com um asterisco, né? Já vi comentários assim também. Então, independente da forma que a pessoa comente o código. Vamos deixar assim só para a gente ver, olha, tá igual esse comentário aqui de baixo, gerado automático, né?
Então, se eu documentar o meu código assim, olha só, quando eu passar o mouse aqui, olha, ele já não apareceu aquela mensagem nossa, tá vendo? O Delphi ele não consegue interpretar aquele comentário como sendo um comentário do XML-Doc, ele não segue os padrões. Então, eu não aconselho vocês a documentarem códigos assim, né? Esses são os comentários, digamos assim, ruins. Quando a gente vai documentar, então a gente usa o padrão do Delphi, que é o XML-Doc. Então, novamente, eu vou copiar esse conteúdo daqui, vou colocar ele aqui dentro do XML-Doc, e aí só salvar aqui, olha. E quando eu passar o mouse aqui agora, ele interpretou aquele XML nosso lá e montou o Helping Signs aqui pra gente. Legal, né? Então, vamos lá, vamos incrementar aqui o nosso comentário, né? Vamos voltar lá para o slide. E aqui a gente vai ver o segundo tag interessante também, que é a tag para, que é para criação de parágrafos. Então, como que a gente vai utilizar ela? Se a gente vir aqui, olha, e colocar a tag para aqui, e aí a gente vem aqui, vou colocar mais uma tag para aqui, e aí aqui dentro a gente vai colocar o seguinte, veja o exemplo abaixo de como utilizar a função. Beleza? Então, salvei o conteúdo. Quando eu passar o mouse aqui em cima, olha só, ele quebrou o parágrafo aqui pra gente e ele jogou o conteúdo aqui para baixo, tá vendo? Se eu não fizer isso, olha só, se eu tirar essa tag para aqui, deixar só assim, quebrando linha, se eu deixar só assim, quebrando linha, ele não vai entender. Ele continua a sequência de conteúdo como se fosse uma linha única, tá vendo? Então, a gente pode utilizar a tag para a criação de parágrafos, que a gente quiser utilizar. E aí, pessoal, além da tag para também, tem um outro slide, aqui no slide, a tag C. Né? A tag C, para que ela serve? A gente vai conseguir modificar a fonte de um determinado trecho de código que a gente quiser. Então, se eu vim aqui, olha, na tag, e eu quiser fazer o seguinte, olha, vamos modificar aqui a nossa tag summary e colocar o seguinte, ó, a função isEmpty serve para verificar se um valor passado como parâmetro está vazio, ok? Então, se a gente passar o mouse em cima, modificou lá, beleza? Teve a quebra de linha ali, né? Porque a gente utilizou a funçãozinha para, a tag para. Mas repara que isEnt, ele é o nome da minha função, beleza? Então, ele é um código, vamos dizer assim. Então, eu quero que esse nome isEmpty ele apareça como se fosse um código, na mesma fonte que está aqui na minha IDE. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, olha, crio a tag C, finalizo a tag C, e quando eu passar o mouse em cima, vocês reparem aqui, olha, que ele deixou a fonte diferente do restante do conteúdo. Tá vendo aqui, olha, o isEmpty ele está uma fonte menor, né? Uma fonte padrão do editor, como se fosse um código mesmo sendo escrito. Então ele serve para diferenciar o que é código do que é um texto explicativo, por exemplo, assim, ok? A outra tag muito utilizada é a tag code. A tag code ela serve para a gente escrever realmente trechos de código. Ele é muito utilizado para exemplos. Então a gente vai dar uma continuidade aqui nessa tag para. Então a gente criou um parágrafo, né? E aqui está escrito o seguinte: veja o exemplo abaixo de como utilizar a função. Então aqui na linha de baixo a gente vai inicializar a tag code. A gente vai fechar a tag code aqui. Então /code. E aqui dentro a gente vai mostrar para o usuário um exemplo de como utilizar a função. Então é só vir aqui, olha, vou copiar esse conteúdo aqui, vou vir aqui e vou colar ele aqui, ok?
Lembra que tem que sempre começar com três barras, né? Então, colocar aqui 3 barras, beleza? Ctrl Shift I, né, para indentar o código aqui. Dá mais uns espaços aqui para ficar certinho o exemplo. Ok, então eu coloquei um exemplo aqui de utilização do código, tá vendo? É aquele mesmo exemplo que a gente colocar lá. Então, quando eu passar aqui o mouse em cima agora da minha função, ele vai criar um exemplo aqui na linha, tá vendo? Aqui ficou quebrado, porque eu tenho que colocar um para aqui, no caso. Então, um para. E aqui na próxima linha, eu tenho que fechar o parágrafo. Então, se eu vim aqui agora, olha, ele já começou a quebrar a linha, tá vendo? Então, para cada quebra de linha minha, eu tenho que vir ali e colocar a tag para. E a mesma coisa no final, tem que fechar a tag para ele funcionar certinho. Então, aqui eu estou documentando o meu código. E quando eu passar o mouse agora, então a minha documentação ela já está começando a criar um corpo bonito, assim, vamos dizer, né? Está ficando bem explicado nossa função, o que ela faz. Eu já tenho um exemplo, né, de como utilizar ela, tá vendo ali? Então, veja o exemplo abaixo de como utilizar a função. E aqui o cara já consegue ver, ó, eu consigo usar ela fazendo um if. Eu preciso passar um parâmetro, que é um texto, né, uma string. E é dessa forma que ela vai funcionar. Ok? Então, o outro parâmetro muito interessante, outra tag, né, interessante é a tag remarks. A tag remarks ela é basicamente utilizada quando você quer colocar alguma observação, vamos dizer assim, na tua função. Então, como que seria isso? Então, vamos dar uma quebra de linha aqui. Mesma coisa, dei um Ctrl barra de espaço. Vou digitar aqui remarks, ele já apareceu. Dou um Enter, ele traz aqui para baixo. E aqui eu vou colocar o seguinte, olha. A função isEnt, no caso, né? Ou melhor, já existe uma função nativa no Delphi que faz esse mesmo recurso. Beleza. Então, eu sei que o Delphi ele já tem uma função que verifica se aquela string ela está vazia ou não, né? Até um record ou um class helper, se eu não me engano. Então eu não preciso estar implementando essa função novamente, né? Eu estaria escrevendo um código desnecessário. Porém, esse código é para fins ilustrativos, né? Só para vocês entenderem, para a gente mapear aqui a nossa função. Mas esse remark seria muito bem-vindo aqui nessa situação dessa função isEnt, porque como eu já disse, já existe algo nativo no Delphi. O Delphi já tem uma função que faz isso para a gente. Então, para quem for utilizar a minha função, eu coloquei uma observação para ele. Eu falei assim, olha, você está utilizando a minha função, mas já existe um recurso nativo no Delphi. Tem uma observaçãozinha aqui para você, ó. Entendeu? Aqui embaixo, olha aqui, ele já apareceu o remarks. Já existe uma função nativa no Delphi que faz esse mesmo recurso. Beleza? Uma outra tag é a tag param. Essa tag param ela também pode ser utilizada várias vezes. Eu costumo colocar ela sempre após a tag summary. Então, Ctrl barra de espaço, param, dei um Enter. Aí aqui, a tag param, ele pede um atributo que no caso é o nome do parâmetro. No caso, a nossa função isEnt, ela só tem um parâmetro, que no caso é o parâmetro avalue. Então, no caso, eu vou copiar esse nome avalue aqui, olha, vou colocar ele aqui. E aqui dentro eu vou descrever o que é esse parâmetro avalue, né? Então, no caso aqui, eu vou colocar assim, refere-se a string, né, no caso, né? A string a qual deseja-se verificar se possui alguma informação. Beleza? Então, eu posso colocar várias tags. Se eu tivesse mais de um parâmetro, eu poderia colocar quantas tags params eu quisesse também, uma para cada parâmetro.
não teria problema algum. E quando eu passar o mouse em cima, ele já me colocou aqui, ó, a tag params, né, dos parâmetros. Eu tenho um parâmetro aValue, e aqui ele fala o seguinte, ó, refere-se a uma string, né, no caso, foi a informação que eu coloquei ali, ele já vai deixar isso aqui claro também para quem vai utilizar. Beleza? E por fim, do meu ponto de vista das tags que são bastante utilizadas, vem a tag returns, que descreve o retorno da função. Então, eu costume meu, não tem problema nenhum, essa ordem não interfere, mas eu costumo deixar a tag de returns logo após os parâmetros. Então, se eu der um Ctrl+ de espaço, colocar returns, aí eu vou colocar o seguinte, retorna true, né, no caso, se a string passada como parâmetro estiver vazia. E aqui eu vou colocar um para, né, a tag para. Vou fechar a tag para. E retorna falso se a string passada como parâmetro não estiver vazia, né, se estiver com algum valor. Ok? Vamos melhorar isso daqui? Vamos usar o recurso que a gente aprendeu, né? Vou copiar aqui a tag C, que é um código, então eu vou colocar aqui a tag C, fechei ele aqui e abri ela aqui, ok? Então quando a gente passar com o mouse em cima, olha, ele já destacou aqui pra gente. Então ele colocou aqui, ó, retorna true, se a string passada como parâmetro estiver vazia, ele destacou aqui a palavrinha true, e retorna falso se a string passada como parâmetro estiver vazia. Não estiver vazia, no caso, né? Ok? Então a gente documentou o que a nossa função faz. A gente documentou um exemplo de código, como utilizar a função. Documentamos os parâmetros da nossa função, o retorno dela, e ainda a gente colocou aqui uma observação falando o seguinte, olha, já existe uma função nativa semelhante a essa aqui. Então, tudo isso seguindo os padrões do Delphi, e acredito que da grande maioria das linguagens de programação aí. Ok? Vamos para o próximo slide. Tem mais algumas tags aqui para a gente conhecer. Tem a tag C. A tag C, ela nada mais é do que a gente fazer uma referência a alguma variável, alguma outra função, uma classe, por exemplo. Então a gente consegue fazer uma referência que seria basicamente isso daqui, olha. Tá vendo aqui que ele está falando assim, ó, a classe C, ela está declarada, e aqui a gente apontou, olha, está declarada dentro de onde? Então ela está declarada dentro de unt funções.tfunções, né? Então essa função está declarada aqui dentro. Para a gente montar esse link aqui, é essa tag C. Então como que a gente implementa ela aqui então? Olha só. Vamos vir aqui em cima. Então a gente vai abrir aqui a tag C, né? Vamos colocar aqui o cref igual, a gente coloca as aspas, e aqui a gente vai fechar ela. A gente vai fechar ela direto aqui, ok? Então a gente pode colocar aqui, fazer uma referência, por exemplo, à nossa UNT exemplo. UNT exemplo. Vamos colocar aqui que ela está sendo utilizada em 2 pontos, né? Aí a gente coloca aqui o UNT exemplo. Então, quando a gente passar o mouse em cima, olha só, a nossa unit, né, essa função está sendo utilizada em, e aqui ele criou um link para a nossa UNT exemplo aqui, tá vendo? Então, basicamente, seria esse o papel da tag C, né, a gente criar referências, referenciar alguma coisa, ok? Uma tag também interessante é a gente documentar todas as exceções que a nossa função ela pode gerar. Então, para isso, a gente vai utilizar a tag exception.
ela também vai utilizar a propriedade CREF, e a gente vai fazer o seguinte, olha só, vamos colocar ela aqui de baixo, dar um Ctrl+bar de espaço aqui, colocar exception, né? Acho que ele não vai pegar, vou colocar aqui, ó, exception, a gente vai colocar o CREF também, mesma coisa, aqui a gente vai fechar a nossa tag, na linha de baixo vamos fechar a tag exception, ok? E aqui a gente vai documentar a nossa exceção. Nesse CREF aqui, no caso, a gente vai colocar qual que é a exceção que está sendo gerada. Então, vamos colocar, por exemplo, exception test. Então, a nossa função ela pode gerar essa exceção aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai explicar o que é essa exceção. Então, a gente coloca aqui, essa exceção foi gerada de forma proposital. Ok? Então, quando a gente passar o mouse aqui em cima, ele criou aqui para a gente a tag exceptions, e ele está falando assim, essa exceção foi gerada de forma proposital. Ok? Então, para a gente finalizar, tem aqui a nossa última tag, que é a tag permission. Ela é basicamente igual à tag exception, então a gente vem aqui, olha, colocar aqui permission, ele não vai aparecer aqui também, mas vamos lá, a gente colocar aqui o comentário, 3 barrinhas, né, abre a tag aqui permission, ok, a gente coloca CREF, mesma coisa que a tag do exception, vamos fechar a nossa tag aqui, beleza, tag fechada, e aqui a gente vai documentar. Para que serve essa tag permission, então, no caso, né? Para a gente documentar as permissões, né, dessa função. Às vezes, essa função ela só pode ser usada por algum certo nível de permissão, vamos supor, sei lá, só vai funcionar se for administrador ou alguma coisa do tipo, sabe? Então, se a gente quiser documentar nossas permissões, vem aqui, coloca. Vamos colocar aqui a permissão administrador. Né? Então, um exemplo, essa função só pode ser acionada, utilizada por um ADM. Ok? Então, se a gente colocar o mouse em cima aqui agora, ele criou essa nova divisão aqui de permissions, no caso, né? E ele fala assim, essa função só pode ser utilizada por um administrador. Então, basicamente seriam essas tags que a gente vai ver nessa videoaula. A gente consegue, somente com essas tags, deixar a nossa função e todo o nosso projeto muito bem documentado, de forma que qualquer programador que precisar utilizar alguma das nossas funções, das nossas procedures aí, ou nossa classe também, qualquer coisa, ele vai conseguir bater o olho aí e já ver e entender o que aquela função vai retornar, o que ela precisa, os parâmetros, né, as permissões, as exceções que ela pode gerar e tudo mais. Então, é isso daí, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, aqui está minhas redes sociais, só adicionar lá, mandar mensagem. E é isso aí, pessoal.